Muito boa noite a todos. O meu nome é Claudina e estamos aqui esta noite para partilhar com todos este projeto maravilhoso que nós estamos a beneficiar e queremos partilhar com vocês e com os vossos familiares, amigos e vizinhos. Hoje é a minha parceira Márcia, que vai ter o prazer de falar convosco um bocadinho. E sem mais delonga, vou passar a Márcia para fazer a apresentação. Márcia? Obrigada, Claudina. Agradeço a todos, não é? Assim como a Claudina já disse, por estarem aqui, porque isso mostra que realmente vocês se importam com o bem-estar, e em encontrar soluções para melhorar a vossa hidratação, não é? Que é do vosso organismo, que é o tema que nós escolhemos para esta live, não é? E o tema achamos que era bastante interessante falar sobre ele, porque temos notado que muitas pessoas não se hidratam da forma que deviam, não é? Há realmente muitas pessoas que ainda não têm o hábito de se hidratar, de beber a água na quantidade certa para o seu organismo durante o dia. Vocês que estão aqui e que entraram, com certeza são pessoas que querem, não é? E que sabem a importância de se hidratar. Digam-me se é verdade o que eu estou a dizer, não é? Se vocês têm essa consciência que o nosso organismo, que é 70% água, necessita de uma boa hidratação diária. Concordam comigo? Podem escrever ali no chat, se sim, se não. Eu acho que toda a gente vai concordar, não é? Mas vamos lá. Falar um pouquinho, não é? Eu sei que não podemos falar todos ao mesmo tempo, senão era uma confusão, por isso eu estou a pedir para falar aqui um pouquinho no chat e assim vamos falando todos uns com os outros, não é? Isso, Débora diz que sim, não é? Eu acredito que todos vocês dizem que sim. Agora também há esta questão, não é? Nós às vezes temos esta noção, muita gente a dizer sim, não é? Mas nós temos esta noção que sim, que é importante, que devemos ter uma boa hidratação, sabemos isso, o nosso médico diz-nos isso, não é? Inclusive quando nós vamos e temos alguma patologia, sempre os profissionais de saúde dizem que devemos, né, beber água, aconselham-nos a beber mais água, mesmo nestas gripes que nós temos agora no inverno, uma das coisas essenciais é a hidratação, conseguirmos uma recuperação mais rápida, não é? Agora, uma coisa é nós termos esta ideia, não é? Nós sabermos que isto tem que ser feito, sermos aconselhados que isto tem que ser feito. Outra coisa é nós fazermos. Nem sempre nós fazemos aquilo que sabemos que é correto, não é? Por curiosidade também, vocês todos disseram que sim, ninguém disse que não. Então todos sabem que devemos ter uma boa hidratação. Agora, quanta água vocês bebem por dia? Qual é a quantidade de água que vocês estão a beber por dia? Se quiserem também partilhar connosco, ali no chat, dizer qual é a quantidade de água, se bebem água suficiente, se não bebem, podem partilhar o que vocês quiserem, para nós percebermos se estamos já com o hábito de beber a quantidade de água aconselhada a cada organismo. Ora, a Débora, muito bem, Débora. Está lá, a Débora está lá. Gidalva, mais de 2 litros, Gidalva, muito bem. Então estamos a ver que temos aqui pessoas, né, que têm consciência, mas também têm ação. E isso é muito bom, não é? Muito bom quando nós temos consciência e temos ação, porque realmente o nosso corpo necessita disso. Ora, Claudina, Claudina, mais 2 litros também. Então estamos aqui a ver pessoas que já fazem um bom uso da água, né? Já bebem quantidade de água que hidrata o organismo. Muito bem. Muito bem, temos então pessoas eh, aqui a assistir que bebem. Alguém daqui não bebe água? Tem noção que não bebe água suficiente? Não precisa de dizer quanto bebe, só se não bebe. Não, então muito bem. Estamos no bom caminho, não é? Estamos com pessoas na assistência que sabem a importância e que já têm ação para beber água. Muito bem. Agora, o que eu gostava de partilhar é que vocês percebam mesmo a necessidade, e penso que já estão, não é? Vou partilhar convosco, que já têm essa noção da necessidade
mas eu vou partilhar o que é que a água, porque é que a água é importante no nosso organismo. E para isso eu vou partilhar aqui. Estão a ver? Não, não. Sim, já estão a ver, não é? Sim, boa, Claudinha. Obrigada. Então, a água, como disse, a água representa cerca de 70% do organismo adulto, não é? Então, tem muitas funções e não conseguimos aqui dizê-las todas, mas escolhi algumas das principais funções da água no nosso organismo para nós conversarmos um pouquinho sobre, para percebermos a importância e também conseguirmos partilhar isto com outros. Porque às vezes nós já estamos a fazer isto, não é? Mas precisamos também de mostrar a outros à nossa volta a importância desta hidratação, o porquê que o nosso organismo precisa de água para se hidratar. E uma das razões é que a água regula a temperatura do nosso corpo, que é essencial, não é? Nós conseguirmos ter a temperatura do nosso corpo regulada e então conseguimos através de uma boa hidratação. Depois a água também nos ajuda nas funções físicas, cognitivas, para que elas estejam normais, não é? Mantém estas funções físicas e cognitivas normais. E isto é o que nós somos, não é? O nosso físico, o nosso cérebro, as nossas emoções. Precisamos, então, para tudo funcione bem, que esteja hidratado, não é? Porque todos os nossos órgãos são células e são constituídas maioritariamente por água. Então, se queremos que o nosso organismo funcione, que o nosso sistema celular funcione, é normal, então, que tenhamos de beber água para que todas as funções funcionem. Outra coisa que a água também auxilia é no processo da digestão e da absorção dos alimentos. Então, nós escolhemos uma boa alimentação, escolhemos um bom alimento, mas precisamos da água para que faça uma boa digestão e que haja uma boa absorção dos nutrientes desse alimento. Então, todo o nosso sistema digestivo precisa dessa água, não é? Precisa da hidratação para conseguir funcionar bem. Portanto, se não tivermos uma boa digestão, uma boa absorção dos alimentos, pode ser que seja por falta de água. Não estamos a beber água suficiente. Então é isto, não é? A água no nosso organismo vai ajudar a que o organismo retenha as coisas que são necessárias para ele. Mas também tem outra função, que é eliminar os resíduos metabólicos através da urina. Portanto, os resíduos que não fazem falta no nosso organismo, que precisam de ser deitados fora, não é? Que vão até ser prejudiciais se mantiverem dentro, a água tem essa função, eliminar. Portanto, o nosso sistema urinário também é muito favorecido se estiver hidratado. Se houver uma boa hidratação, tudo vai funcionar bem, os nossos rins vão funcionar bem, toda a eliminação desses resíduos vai funcionar. Caso contrário, pode ser prejudicial, não é? Podemos começar a ter alguns problemas nesse sentido. Outra das funções também da água é hidratar a nossa pele. Ao hidratar a nossa pele, também preserva a elasticidade da mesma. Portanto, se nós quisermos manter um aspecto, e aqui acho que toda a gente vai concordar que sim, vai dizer que sim, manter um aspecto jovem, manter a pele bonita, manter a pele saudável, e manter a pele mais firme e também com menos visibilidade de envelhecimento, como as rugas, precisamos de beber água. Precisamos de beber e mesmo quem já tem alguns sinais de envelhecimento, e então se for precoce, melhor ainda, consegue, por hidratar, reverter alguns desses sinais. Acredito que toda a gente gosta de saber isso, não é? É importante, nós gostamos de olhar no espelho e sentir-nos bem, não é? Ver a nossa pele bem. Outra coisa também muito importante, e que eu acho que nesta altura então é algo que nós todos pensamos, não é? Que é fortalecer o nosso sistema imunitário, porque vem aí o inverno, não é? Vêm as gripes, vêm as constipações, os resfriados, os nossos filhos, eu digo nossos porque sou mãe, não é? Os nossos filhos entram para a escola, vêm todos aqueles vírus, então é importante nós fortalecermos o sistema imunitário. E uma das coisas que a água também faz, quando nós estamos bem hidratados, o organismo ao funcionar bem, o nosso sistema imunitário também funciona bem. Portanto, é extremamente importante que nós mantenhamos uma boa hidratação para mantermos o nosso sistema imunitário em alta. Até aqui, toda a gente entendeu a importância
de uma boa hidratação, porque é que o nosso organismo funciona bem? Sim? Olha. Agora, pensamos o contrário, não é? Se o nosso organismo funciona bem por ser hidratado, então se nós não estivermos a beber água que nos hidrata, vai acontecer o contrário. Todos estes sistemas que nós estivemos a falar, que estão a funcionar bem porque há uma boa hidratação, passam a funcionar mal. Então nós começamos a ter situações de saúde que não desejamos. Por exemplo, nós falámos que a hidratação auxilia o processo da digestão, da absorção do alimento. Portanto, todo o sistema digestivo beneficia por uma boa hidratação. Se nós não hidratarmos, então o que vai acontecer? Pode ser que começemos a ter problemas no sistema digestivo, quer seja a nível do estômago, de uma má digestão, quer seja a nível do intestino, do bom funcionamento do mesmo, vamos deixar de ter. Outro exemplo, no sistema urinário, falamos que a água ajuda a que o sistema urinário funcione bem, que elimine os resíduos metabólicos. Se nós não tivermos o sistema urinário hidratado, então vai acontecer o contrário. O rim não funciona, não vamos ter então a eliminação dos resíduos, vamos reter toxinas que não são benéficas para o nosso organismo. Todas essas coisas vão fazer com que outros sistemas também não funcionem. E vamos começar a ter patologias. Conseguem entender a importância de nós nos mantermos hidratados? Não só para o bom funcionamento do organismo, mas também para evitar e prevenir algumas doenças? Sim? Ótimo. Então, agora nós pensamos assim, então, mas como é que eu sei se eu estou bem hidratado, não é? Será que eu consigo perceber se a água que eu estou a beber me hidrata bem, mas está a hidratar? Quais são os sinais que o meu corpo dá se eu não tiver a ser bem hidratado, se eu não estiver a hidratar bem o nosso organismo? Então, alguns dos sinais e sintomas da desidratação são estes que eu coloquei aqui. Há mais, mas não podia falar de todos, então coloquei aqui apenas alguns. E eu gostava que vocês fossem já analisando alguns deles e fossem percebendo se sentem algum deles. O primeiro que eu coloquei é sede. Quando nós sentimos sede, normalmente estamos desidratados. O sentir sede é um grito do nosso organismo que precisa de água, não é? Nós devíamos beber água antes de sentir sede. Devíamos manter o nosso organismo hidratado sem que ele precise nos pedir água. Esta devia ser a nossa atitude perante o beber água, não é? Perante a hidratação do nosso organismo. Outro sintoma que pode acontecer por falta de hidratação é o cansaço e a fraqueza. Portanto, se, não falando pontualmente, não é? Se faz mais esforço naquele dia, mas se normalmente no seu dia a dia sente muito cansaço, sente muita fraqueza, isso pode ser sinal de desidratação. Diminuição da produção de suor. Portanto, se o organismo necessita da água, ele não vai mandá-la fora, não é? Então, a pessoa, mesmo quando faz algum esforço, vai ter menos produção de suor. Portanto, se sentirem algumas destas situações, pode ser que não estejam a beber a água na quantidade certa. Redução da elasticidade da pele. Falámos que a hidratação faz bem à pele, não é? Mantém a pele jovem, mantém a pele saudável. Portanto, se sentirmos que há uma redução da elasticidade da pele, isso pode ser sinal de desidratação, pode ser sinal que não estamos a beber água suficiente. Também vimos atrás que funciona, o sistema urinário funciona bem quando está hidratado. Então, quando nós percebemos que há alguma coisa que não está bem na hidratação, conseguimos perceber pela cor da nossa urina. Quando ela tem uma cor amarelada, principalmente se for escura, e quando tem odor.
alterações, situações mais graves já de sintomas de desidratação, são alterações visuais e perda de memória. Lógico que alguns destes sintomas podem não estar relacionados com a desidratação, está bem? Não estamos aqui a tentar fazer um diagnóstico. E se realmente estás hidratado e tens algum destes sintomas, é, é, talvez seja benéfico consultar um médico, né, para perceber a causa, mas é só dizer que estes são alguns dos sintomas que podem não ter origens noutras patologias, mas ser apenas sinais de hidratação. Portanto, só para perceberem que é importante nós termos a noção que a hidratação do nosso corpo faz tudo funcionar bem. E se não estivermos hidratados, tudo pode não estar bem. Concordam comigo? Sim? Ótimo. Ótimo. Alguém de vocês sente alguns destes sintomas? Podem escrever no chat se quiserem. Se não quiserem, pensem só para vocês. Será que estou a beber água? Será que estes sintomas é porque eu não estou a beber água, não me estou a hidratar como devia? Podem pensar, não é? Só para vocês. Muito bem. Agora, imaginem que vocês me dizem assim, ok, não tenho sintomas, eu tenho alguns dos sintomas, independentemente. Acho que todos aqui, não é? E já alguns responderam ali, estão de acordo que a hidratação é importante, que a falta de hidratação traz consequências que podem vir a ter ser graves para o nosso organismo. Agora, muitos podem dizer, mas eu já bebo água, né? Eu já bebo água, eu já me hidrato. Vimos que algumas pessoas ali no início já estavam a beber uma boa quantidade de água, não é? A água na quantidade certa para o organismo deles. Mas será que agora toda a água que nós bebemos nos vai hidratar? Ou há diferença na água que bebemos? Podemos beber qualquer água para ter uma boa hidratação? Escrevam aí no chat qual é a água que vocês bebem. Se é da torneira, se é da torneira, rede pública, não é? Alguns que não são de Portugal podem não perceber o que eu digo quando digo torneira, rede pública, se é água engarrafada, se é água filtrada. Escrevam aí qual é o hábito, qual é a água que habitualmente vocês já bebem, só para nós termos alguma noção se já têm alguma preocupação, não é? Em escolher a água purificada. Virgínia, muito bem. Filtrada. Ok, Elzi, já vamos responder a essa dúvida no fim, está bem? Para filtrado, muito bem. Então vejo que já aqui muita gente preocupada com a qualidade da água que bebem, não é? Porque já filtram, não é? Já procuram uma água que esteja o mais pura possível para ingerirem, não é? Isso é muito bom, perceber que vocês se preocupem com a qualidade da água, não só a quantidade de beber, como mencionámos no início, que era importante, mas também a qualidade da água que ingerem. E realmente é importante ter esse pensamento, não é? Procurar uma água que realmente seja de qualidade para nos hidratar. E aquilo que eu agora vos quero dizer, que talvez alguns podem não saber, é que nem toda a água hidrata. Tá bem? Nós podemos estar a beber muita água, podemos já ter um bom hábito de beber água na quantidade certa, mas pode ser que essa água não nos esteja a hidratar. E porquê? Vejam agora, só passar agora aqui para o outro. Vejam agora este pequeno vídeo aqui. Nós temos águas que são como esta que está aqui. Estão cheias de clusters. Águas que as moléculas, por ser uma água parada, as moléculas aglomeram-se umas nas outras e formam macromoléculas, que nós chamamos de clusters. Essas macromoléculas não conseguem
penetrar as entradas da célula. Então, o que é que acontece? Mesmo que nós bebamos água, mesmo que seja uma boa quantidade de água, muitas das moléculas de água não vão entrar dentro da célula. E essa água não nos está a hidratar. Se é melhor do que não beber muita água, sim, não é? Se nós já bebemos água na quantidade certa, ela vai hidratar alguma coisa, mas não está a hidratar. Esta água aqui é uma água que todas as moléculas conseguem penetrar dentro das células. Então, o que é que nós podemos esperar? Que esta água vai hidratar melhor as nossas células. Agora, eu queria que vocês me respondessem a esta pergunta: que água escolherias? Se vocês tivessem à vossa frente esta água, tem clusters que esses clusters não conseguem penetrar a célula, não conseguem fazer uma hidratação total da célula, e também estivessem à vossa frente uma água sem clusters, que consegue penetrar as células, consegue limpar, consegue tirar as toxinas das células, hidratar, qual delas escolheriam? Escrevam no chat também, pode ser. Vamos interagir um bocadinho hoje, né? Fazer um pouquinho diferente. Água tratada. Portanto, água tratada é que penetra. Isso. Eu também. Também essa é a minha escolha, não é? Porque se nós tivermos a opção de ter as duas, é lógico que nós vamos escolher aquela que nos vai hidratar, não é? Porque nós percebemos a importância de termos uma boa hidratação. Agora, o que acontece é que a maioria das pessoas está a beber desta água. E porquê que está a beber desta água? Porque quando a água está parada, e quando eu digo água parada, digo a água que está na rede pública, a água que está no garrafão. Portanto, uma água parada, que não está em movimento, toda ela ganha clusters. Toda ela fica nestas condições. Então, não interessa a marca da água que nós compramos, o garrafão. Não interessa se a água é potável, não é? E se a empresa que fornece a água para a nossa rede pública se preocupa em nos dar uma água potável, ela não está a correr, não é? Ela não é uma água que está a correr. Então ela vai formar clusters. E essa água não vai hidratar o nosso organismo. Agora, se a maioria, se essa água da rede pública, se essa água dos garrafões tem clusters, não está a hidratar o meu organismo, então como é que eu vou ter acesso a uma água que hidrata? Como é que eu vou então tornar a minha água uma água hidratante? Uma água que vai realmente trazer benefício ao meu organismo e vai hidratar as minhas células. Então, é aqui que eu vos apresento este aparelho que faz parte do nosso projeto de saúde, que é o Silocimol. O que é que o Silocimol faz? O Silocimol tem dentro ímãs que criam um campo magnético que vão simular movimento na água. Então, esse campo magnético tem a capacidade de tornar a água uma água assim. Portanto, vai ser uma água tratada magneticamente. Este campo magnético vai desfazer os clusters, vai tornar as moléculas de água novamente no tamanho que elas penetrem as células e vão conseguir ter a vossa água leve, vão conseguir ter a vossa água num ponto que vai hidratar as vossas células. Este é o projeto que todos vocês podem ter em casa e podem então tornar a vossa água uma água mais hidratante. O nosso projeto não tem só este, tem também um outro, que mostra aqui nesta gravura aqui em baixo, que acompanha e vai potencializar o resultado deste, do Silocimol,
Ele é um mineralizador, portanto vai ainda potencializar também os resultados noutras situações do organismo, mas disto que nós falamos hoje, né, da nossa live, é sobre hidratação. E o que vai fazer a nossa água hidratar as nossas células é este, está bem? Em conjunto com o outro, vai trazer muitos benefícios ao nosso organismo. E é fácil de nós usarmos. Se nós repararmos todas estas gravuras que temos aqui, conseguimos perceber o quão fácil é manuseá-lo em casa, não é? Nós podemos usar uma outra versão que faz o mesmo efeito, mas é um pouquinho mais fininho, mais pequenino, que cabe nestas garrafinhas portáteis. Nós temos aqui. Este, que é o familiar, que nós usamos para famílias, pode ser colocado naquilo que vocês tiverem em casa, não é? Uns filtros. Aqui temos o filtro de barro, muito usado por brasileiros, mas qualquer filtro que nós tenhamos em casa, e mesmo que não tenhamos filtro, qualquer dispensador, como um jarro ou outro dispensador de água, pode ser usado. A única coisa é que ele tem que caber lá dentro. Está bem? Entretanto, colocamos, ele fica imerso dentro da água, junto com o mineralizador, e passado 20 minutos temos uma água que hidrata. Temos uma água que realmente penetra as células na totalidade e vai hidratar. Portanto, eu acredito que todos vocês que perceberam a importância da hidratação, perceberam também aquilo que faz ao nosso organismo não estar hidratado, vão querer ter uma água que hidrata na vossa casa, não é? E está ao vosso alcance, não é? Vocês escolheram entre uma água, ter uma água e outra à vossa frente, vocês todos escolheram a água que hidrata, não é? A água que penetra as células. E para isso, vocês só têm que ter isto na vossa casa. Este combo na vossa casa. E agora pode haver aquelas pessoas que já dizem, não é? Mas eu bebo muita água. Será que mudar, não é? E começar a ter uma água magnetizada, será que me vai fazer assim tanta diferença? Se eu não beber muita água, se calhar vou começar a beber mais, ela é mais leve, é mais fácil de beber, então vai ser benéfico. Mas para aqueles que já bebem muita água, não esta água tratada pelo silocinol, mas a água, né? Eu digo normal, que é aquela que está na rede pública, engarrafada, não interessa. Será que faz diferença se vocês começarem a beber desta água? Será que vão notar assim tanta diferença? Ou já estão hidratados o suficiente e a diferença não vai ser tão grande? Para responder a esta pergunta, eu gostava de fazer uma entrevista a alguém que se disponibilizou para falar do caso dela. Eu desde já agradeço à Mariana. E a Mariana já bebia muita água antes de começar a beber esta. E vamos perceber como é que era antes e como é que é agora, para conseguirmos responder à pergunta que fiz agora, está bem? Mariana, se conseguir estar aí só a Mariana, Claudina. Consegue. Boa. Mariana, está aí? Boa noite, estou sim. Boa Olá, noite a Mariana. todos. Olá, Mariana. Obrigada mais uma vez por vir, está bem? E por vir Privilégio. contar a sua experiência para todos nós percebermos esta importância de não só beber água, mas beber uma água que hidrata, está bem? Com certeza. Mariana, sempre bebeu muita água? Sim, já há bastantes anos que bebo 2 litros, 2,5 litros por dia. Mas nem sempre bebeu 2 litros. Houve alturas da sua vida que não bebeu. Claro, houve alturas da minha vida que não, mas houve outra altura da vida, há uns 8 anos, comecei a beber, derivada a uma terapia, comecei a fazer e o terapeuta ensinou-me a beber, né? Ensinou-me a beber, tinha que beber 2 litros, 2,5 litros de água por dia, para que a terapia pudesse funcionar. Isso. Então, Mariana, primeiro não bebia água, depois aconselhada pelo seu terapeuta, que é isto sempre que eles fazem, não é? Os profissionais de saúde, os terapeutas, eles sempre nos dizem para bebermos muita água, não é? Normalmente indicam-nos a quantidade ideal para o nosso caso. No seu caso era 2 litros, 2,5 litros. Porque a Mariana tinha algumas patologias que estava a tratar, não é? Ao fazer uma terapia, é porque tinha patologias, certo? Com certeza, sim. Uma doença crónica, né?
que é o lúpus, onde traz muitas doenças, muitos problemas, né? Fibromialgia, problema de coração, infecções urinárias, portanto, tinha muitas patologias, né? Colesterol alto, tensão alta sempre. Pronto, e a terapia, pois, foi uma grande ajuda, né? Foi uma grande ajuda na minha vida. Isso. Então, quando começou a fazer terapia, com certeza com um bom terapeuta, sentiu diferença, não é? E depois de começar a beber muita água, com certeza sentiu diferença nas melhoras das suas patologias. Começou a ter mais qualidade de vida. Comecei a ter mais qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, a Mariana já achava que estava bem hidratada nessa altura, não é? Beber 2 litros, 2 litros e meio, para quem não bebia água antes, já achava que estava bem hidratada. É isso mesmo. A diferença começou a ser grande. Ótimo. Portanto, é ótimo percebermos que só por beber água, seja ela qual for, conseguimos obter resultados, conseguimos ver que hidrata, não é? Mas agora a Mariana conheceu este projeto que nós temos, não é? Este projeto que eu mostrei aqui, não é? O Silocimol, que em conjunto com o outro Top H+, faz ainda um efeito diferente. Conheceu este projeto. É Agora verdade. conte-me, Mariana, depois de começar a beber desta água, sentiu diferença? Com certeza, totalmente diferente novamente. Foi outro impacto na minha vida, né? Foi outro impacto maravilhoso. Portanto, comecei a tomar água em março deste ano. E ao fim de bem pouco tempo, ao fim de uma semana, na questão da depressão, isso então foi maravilhoso, né? Ao fim de poucos dias, levantei-me e era outra mulher. Até disse à família o que é que se passava, porque estava totalmente diferente ao fim de uma semana. A alegria de fazer as coisas, a alegria de viver, bem disposta, sentia-me totalmente diferente. Aquele dia que me levantei ao fim de uma semana. E hoje continuo a usufruir dos grandes benefícios da água, não só na depressão, como na infecção urinária, na fibromialgia. Ao fim de 2 meses, o meu colesterol estava completamente regular, pronto, está ótimo. A tensão também. Nunca me lembro de ter tido uma tensão como tenho agora, 13. Onde eu tinha sempre 16, 18, né? Complicado, mesmo com a terapia, porque a terapia, pronto, não consegue trabalhar na questão do sangue, né? Embora trabalhe nos órgãos, e foi uma grande ajuda para mim, tem sido e continuará a ser, né? Mas na questão da água, pois a diferença foi enorme, enorme mesmo. Ótimo, Mariana. Então percebemos que aqui a Mariana já era uma pessoa preocupada em procurar ajuda, não é? Fazer terapia, beber água. Mesmo assim, depois de beber esta água, e percebemos porquê, não é? Porque percebemos que é uma água que hidrata mais. E também dissemos lá que uma boa hidratação trabalha no físico, no cognitivo, não é? Nas nossas emoções, trabalha em tudo. Por isso a Mariana pode dizer que sentiu-se melhor da sua depressão, não é? Porque é importante nós percebermos o quão este projeto funciona, o quão o nós estarmos hidratados, as nossas células estarem hidratadas, tem impacto na nossa saúde, não é? É, E a Mariana já vinha a fazer muito pela sua saúde. E ver então a diferença, com certeza também o seu terapeuta conseguiu perceber estas diferenças, porque ele já falou, né, que já há alguns anos fazia terapia, que já há alguns anos bebia água, e com certeza ele agora, num espaço por tempo, não é? Porque falou desde de março, mas com certeza as melhoras não foram hoje, já foram há meses atrás, com certeza ele viu também essa diferença, não é? Conseguiu notar que ao é, beber água estava a melhorar mais rápido. o próprio terapeuta reconheceu isso, né? Porque eu quando fui há cerca de quase 2 meses, própria marquei uma consulta com ele para poder ele ver como é que eu estava, porque eu sabia como é que estava, né? Sentia-me, além de ter feito teste ao colesterol e ver a tensão todos os dias. E então quis que ele, o terapeuta disse, né? E ele viu essa diferença, ele foi, reconheceu, né? Reconheceu a diferença e viu que os benefícios eram muitos. Por isso eu estou muito grata à pessoa que me ajudou através da terapia, né? Muito grata mesmo, e estou muito grata também a Deus por ter conhecido este projeto. Portanto, são duas coisas muito importantes na minha vida que é para continuar até ao fim, enquanto Deus permitir. Perfeito, não é? É ótimo quando nós temos um bom profissional de saúde, não é? Que seja terapeuta, que seja médico, seja qual for o profissional que nos esteja a ajudar, que seja da nossa confiança e que nós estejamos contentes com o seu, com a prestação do serviço que eles nos fazem, não é? E com este projeto, não é? Que ajuda todas as terapias a fazerem mais efeito ainda, não é? Potencializa o resultado das terapias.
E a Mariana é a prova disso, não é? Por contar-nos aquilo que contou. Sou mesmo. Mariana, eu acho que já sei a resposta, mas a Mariana aconselha este projeto, Com mesmo certeza, às pessoas que bebem muita água. a todas as pessoas, porque conforme a Márcia já explicou, né, a água forma os clústeres, que é impossível que ela penetre na célula e que nós sejamos realmente hidratados como deve ser. Portanto, os benefícios são imensos, experimentem que não tem nada a perder. Uma vez que já temos o conhecimento de saber que a água realmente é boa, a consciência, pelo menos a minha, não me permitiria fazer o contrário, né? Ir beber água que sei que não está em condições. Portanto, aconselho a todas as pessoas, todas mesmo, desde o mais pequenito ao mais idoso, aconselho a todos. Mariana, eu fico muito contente por ouvir o seu testemunho e por perceber que realmente este projeto que nós estamos a apresentar aqui faz diferença pela positiva na vida das pessoas, não é? E agradeço mais uma vez a Mariana ter exposto aqui o seu caso, ter falado do seu caso, porque pode ajudar mais pessoas, não é? Pode ajudar pessoas que estejam a passar pelos problemas que você passou e que podem então ter mais confiança de que vai resultar com elas, e também ajudar pessoas que já estão a beber água, que podem pensar que não têm necessidade então do projeto porque já bebem muita água, mas como a Mariana provou, não é? Pelo seu testemunho, uma água que realmente hidrata vai fazer ainda mais diferença, não é? Por isso, Mariana, muito obrigada por se ter Eu é disponibilizado que agradeço, eu é que agradeço. muito, porque realmente o seu testemunho vai ajudar muitas pessoas. Obrigada pela sua disponibilidade, mais uma vez, tá? Obrigada. Obrigada. E é assim, não é? Testemunhos como o da Mariana que nos ajudam a perceber que estamos a fazer realmente o certo, não é? Divulgar um projeto que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Porque, como disse, não é? O nosso corpo é 70% água. Se nós trabalharmos bem esses 70%, se nós tivermos uma água que realmente hidrata as nossas células, tudo vai funcionar melhor. Por isso, vocês disseram, não é? Que escolheriam a água que hidrata, a água que penetra bem as células. Se vocês, algum de vocês é convidado, eu acredito que esteja aqui bastantes convidados, falem com a pessoa que os convidou, falam com a pessoa de que vocês viram o link nas redes sociais, não é? Porque, nós partilhamos também estas reuniões nas redes sociais. Se vocês tiraram o link, entraram pelo link de alguma rede social, se alguém vos convidou diretamente, falem com essa pessoa. Essa pessoa vai vos dizer como é que vocês podem adquirir este projeto e começar já agora a ter uma água que hidrata. E depois, quem sabe, não é? Que nós, numa live, numa próxima reunião, já possamos convidar-vos a vocês para vocês nos virem dizer o que é que melhorou na vossa saúde. O que é que vocês têm a contar também aqui, não é? O que é que tinham, o que é que não estava a correr tão bem com a vossa saúde e o que é que agora, depois de começar a usar este projeto, por estarem com as células bem hidratadas, bem limpas de toxinas, o que é que isso fez diferença na vossa vida? Está bem? Não deixem de fazer isso. Quando esta reunião acabar, mandem uma mensagem, façam uma ligação a quem vos convidou para a pessoa vos dar mais informação de como podem ter isto na vossa casa, está bem? Agora, eu peço à Claudina que se junte a mim também e vamos tirar alguma dúvida. Se mesmo assim ficou alguma dúvida sobre a hidratação do nosso corpo, sobre a falta de hidratação, sobre como é que este projeto funciona na hidratação do corpo, está na hora de vocês nos perguntarem, de vocês tirarem a vossa dúvida, está bem? Dúvidas podem ter, não podem ficar com elas, está bem? Alguém precisa de algum esclarecimento adicional? Muito obrigada, Márcia. Foi excelente a tua explicação. Eu acho que muitos de nós conseguimos entender, não é, o teu trabalho, o que tu passaste para nós sobre a importância da hidratação. Muito obrigada. E então, eu acho que era Eusi, se eu disse bem o nome, que perguntou: será que o excesso da água pode causar algum problema na saúde?
Não sei, a Márcia pode responder. Só quero fazer uma pergunta a Elzi. Se tem o costume de beber água e qual é a quantidade de água que bebe? Não sei, pode levantar a mão virtual, que é para eu destacar aqui, para poder responder. Elzi, se estiver aí ainda, por favor. Não estou a ver quem é. Elzi, já vi. Está aí? Se quiser falar, pode abrir o seu microfone. Enquanto aguardamos Elzi, se houver alguém ainda que queira perguntar alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa que ficou aqui por esclarecer, estejam à vontade. Entretanto, eu vou já aqui adiantando, não é? Responder ali à pergunta de Elsie. Pode ela não estar aqui, mas pode não estar a ouvir e não conseguir ligar o micro ou alguma situação. Ok. Nós não podemos beber água a menos, está bem? Isso não vai hidratar as nossas células. A menos não podemos. Há sempre um aconselhamento e que nós dizemos que a média são 2 litros de água por dia, mas é uma média, não é? Há pessoas que vão precisar de menos, há pessoas que vão precisar de mais. E isso tem muitos fatores a considerar. Tem as patologias, tem a idade da pessoa, tem o estilo de vida da pessoa, tem o peso da pessoa. Vários fatores vão fazer e vão influenciar no aconselhamento da quantidade de água a beber por dia. Se a pessoa beber mais e tiver com o sistema a funcionar bem, não é? Se o sistema urinário estiver a funcionar bem, vai ser capaz de eliminar. Portanto, não vai haver a tal retenção de líquidos, não é? Está a funcionar bem. A não ser que a pessoa beba mesmo um excesso muito grande de água, se o organismo estiver a funcionar bem, não tem mal de beber a mais do que nós recomendamos. Mas há uma tabela que nós gostamos de indicar e gostamos que as pessoas respeitem, está bem? Normalmente a pessoa que aconselha o projeto vai aconselhar, como disse, depois de analisar todos esses fatores e vai acompanhar a pessoa para perceber a quantidade de água que ela deve iniciar, a quantidade de água que ela deve manter, se deve aumentar, se deve diminuir. Há sempre um aconselhamento e um acompanhamento que nós fazemos às pessoas que adquirem o projeto. Está bem? Portanto, quem adquire vai ser muito bem acompanhado, quer desde o início, para saber a quantidade de água que deve começar a beber, quer depois no acompanhamento, para perceber se está correto, se precisa de fazer alguma alteração. Portanto, é muito importante que haja uma boa comunicação com quem vos aconselha o projeto, está bem? Quer da parte da pessoa que vos indica, quer depois também da vossa parte, está bem? Que vão falando alguma alteração, alguma situação, para poderem ser bem aconselhados. Espero ter explicado bem, não é? Cada caso é um caso e precisamos sempre ter muitas coisas em atenção no aconselhamento e no acompanhamento. No após, não é? Não é só no início, mas depois no após também. É isso. Explicou muito bem, Márcia. Acredito que estamos muito bem apercebida, então, da importância e que, de não ser uma água qualquer e também de que a água tem diferença. Por isso, não há dúvida, né? As pessoas que estão aqui, quase ninguém tem dúvidas. E se não houver nenhuma questão a fazer, Tenho aqui ainda, desculpa, Claudine, interromper-te, é só porque está aqui também no chat a Agda Dias, desculpa se não pronuncia bem, diz aqui as horas exatas para beber água. Então, as horas exatas, nós temos algumas orientações que, como falei há pouco no aconselhamento, quer inicial, quer depois no acompanhamento, a pessoa vai vos falar tudo isto, inclusive também aqui nas horas exatas, está bem? Mas uma hora exata, logo para começar a beber a água, é em jejum, está bem? Não sei a que horas cada um acorda,
portanto não vou falar de horas, mas em jejum logo, é a primeira água que vão beber. E depois disso, a pessoa vai vos indicar para não ficarem muito tempo sem beber água durante o dia, porque excepto algumas situações nas refeições, que temos que terem atenção, é importante não passar muito tempo durante o dia sem beber água, está bem? É para não sentirmos a tal sede que eu falei lá no início, não é? Para o nosso corpo não ter que gritar a dizer que está desidratado. É importante que tenhamos o hábito de ir bebendo água durante o dia. Mas isso, Agda, é uma coisa que a pessoa te aconselha que vai explicar tudo direitinho, está bem? Quando obtiveres o projeto, a pessoa que te indicou vai-te explicar direitinho as horas que deves beber, que não deves beber, tudo direitinho para fazer um bom acompanhamento, está bem? E depois teres resultados, que é importante, não é? A água leve, a água que hidrata, vai realmente hidratar, mas há algumas questões que é preciso levar em conta, beber água de maneira correta para termos ainda mais resultados. Não sei se ficou esclarecida. Penso que sim. Sim. Por vezes não se está à vontade para fazer a pergunta aqui, mas como a Márcia falou, quem vos convidou pode tirar dúvidas ou numa próxima vez podem estar mais à vontade para perguntar e nós estamos aqui para apoiar também, tá? E o nosso objetivo, de facto, é ajudar no melhoramento da saúde e qualidade de vida das pessoas, porque o mundo todo está em sofrimento com muitas coisas. Então, tendo uma boa saúde, acho que conseguimos mais suportar as dificuldades da vida. Por isso, nós partilhamos estas informações e também podem partilhar com os vossos amigos, familiares e levarem este projeto às pessoas. Tá? E muito obrigada pela vossa presença. Se não houver mais questões, nós vamos dar por término a nossa apresentação hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. Foi excelente a tua apresentação. E, mais uma vez, em nome de todos, não é? Agradecemos. Nós Obrigada, temos o Claudine. microfone fechado, mas por isso é que pedimos, quem quer falar pode levantar a mão ou virtual ou a mão física para chamarmos. E assim abriremos o micro, tá? Pronto. Até aqui não tem, então vamos dar por encerrar. Obrigada. Obrigada, Claudina.